Olá, pessoal! Boa tarde, jovens! Tudo bem com vocês? Olá, turminha do sétimo ano! Hoje, e não só hoje, mas durante todo o mês de agosto, eu vou estar com vocês. Olha que maravilha! Então, durante as minhas tardes, eu vou estar com vocês nas aulas de história da professora Adriana. E a professora Adriana vai estar só nos acompanhando. Hoje nós vamos inverter os nossos papéis. E para isso eu quero a participação de vocês, combinado? Então eu preciso que vocês participem, que vocês questionem. Então, qualquer dúvida, podem me mandar mensagem no meu privado, podem mandar mensagem para a professora Adriana. E hoje e durante esse mês de agosto eu vou estar com vocês. Então, bora lá que nós vamos iniciar uma aula de história. O nosso conteúdo de hoje é a administração na América Portuguesa. Então, coloquem aí no livro de vocês, na página 152 e bora comigo. De início, pessoal, na abertura do capítulo, nós podemos observar essa imagem, que é um campo onde tem uma produção agrícola, tem uma máquina para auxiliar nessa produção agrícola. Então, muitos produtos que são cultivados aqui na nossa região, no nosso país, como a cana-de-açúcar, como a soja e outros produtos, eles são exportados para outros lugares, para outros países. E esses produtos que eles são exportados, são vendidos para outros países, eles movimentam a economia do nosso país, então geram lucros. Essa produção que está aí pode ser de cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, ela é cultivada aqui no Brasil desde o período colonial. Então, quando nós estamos falando de período colonial, nós chamamos de Brasil colônia ou de América Portuguesa? O que vocês acham? Qual é a melhor maneira que nós devemos chamar o Brasil nesse período? Nesse período que os portugueses estavam chegando aqui nas nossas terras. Como é que nós devemos chamar? Tanto faz, pessoal, chamar de América Portuguesa, chamar de Brasil colonial. O que eu quero que vocês entendam é que após o Tratado de Tordesilhas, as terras foram divididas, as terras da América foram divididas para uma parte Portugal e outra parte Espanha. Eu vou mostrar um mapa para vocês, para que vocês possam compreender melhor essa divisão de terras da América. Percebam aí que essa partezinha verde era o território espanhol e essa partezinha roxa era o território português. Como vocês viram aí no mapa, uma parte ficou para os portugueses e outra parte para a Espanha. Então, esses povos, eles iam explorar esses territórios, não é isso? E os portugueses que vinham para o Brasil, nós chamamos hoje de Brasil, mas não tinha esse nome, certo? Então, nós chamamos hoje de Brasil. Quando eles chegavam nesse território, eles iam explorar, eles queriam buscar as riquezas que existiam. Então, eles vinham para aqui, para essas terras, buscar riquezas para a coroa portuguesa. Eles queriam ganhar dinheiro, não é isso? E o que eles encontraram aqui de início foi o pau-brasil. Eles exploraram muito em busca do pau-brasil, que era muito importante lá na Europa. Eles utilizavam o pau-brasil para produzirem cores para os tecidos. E aí foi indo lá e cá e chegou um certo tempo que eles queriam explorar mais e mais e mais e ganhar mais dinheiro. Foi aí que o rei de Portugal, foi aí que Dom João, o rei de Portugal, teve uma ideia. Ele queria produzir mais, ele queria ganhar mais dinheiro. E ele decidiu fazer as produções de cana aqui na região do Brasil. Dom João, que era o rei lá de Portugal, ele resolveu doar essas terras
para algumas pessoas lá da corte portuguesa, então chamados de donatários. Então essas pessoas, esses donatários, eles iam cuidar dessas terras. Essas terras elas iam continuar pertencendo à coroa portuguesa, mas eles iam administrar, eles iam produzir a cana-de-açúcar, que ia gerar muito lucro para a coroa, e esses donatários iam apenas administrar. Essas capitanias hereditárias, né, essas porções de terras, nós chamamos de capitanias hereditárias, elas podiam ser passadas de geração para geração. Então, o donatário podia passar para o seu filho, para o seu neto e assim sucessivamente. O rei foi lá, dividiu essas porções de terra em 15 porções de terras para 12 donatários diferentes. Então, eles tinham que administrar, eles tinham que pagar impostos para a coroa da cana-de-açúcar que estava sendo produzida naquelas terras. Então, era uma tarefa muito difícil. É tanto que as capitanias não deram certo, só permaneceram 2 capitanias. Como eu falei, essas capitanias hereditárias, elas não deram muito certo. Mas o rei de Portugal, ele precisava administrar essas terras. E porque as terras eram muito grandes, então ele precisava ter tudo sobre o seu controle. Então, ele resolveu criar outra forma de administração, que foi os governos gerais. Então, quem era governador geral ia administrar, colonizar aquela porção de terra, ia ter auxiliares, ia ter pessoas que iam o ajudar. Por exemplo, o ouvidor-mor, que ele ia cuidar da justiça daquela região, daquela porção de terra. Tinha o provedor-mor, que ia cuidar da administração das finanças. Tinha o capitão-mor, que ia ajudar na vigilância, na segurança daquele governo geral. Outro fator muito importante, pessoal, e necessário da gente entender, é as missões jesuítas. Como assim, tia? O que são missões jesuítas? Quando os portugueses chegavam aqui para colonizar, eles se deparavam com os indígenas. E os indígenas estavam aqui no território deles. Então, vinham os padres jesuítas para... Quando os portugueses chegavam aqui para colonizar, eles se deparavam com os indígenas. E os indígenas estavam aqui no território deles. Então, vinham os padres jesuítas para quê? Para tentar fazer com que esses indígenas, eles fossem, vamos dizer, catequizados. Eles queriam que eles ficassem com a religião católica, que eles tivessem a religião católica. Mas os indígenas, eles já tinham a religião deles. E eles não perguntaram se eles queriam mudar de religião. Eles simplesmente chegaram aqui, os padres jesuítas, nas missões, e disseram que os indígenas iam virar católicos e eles trabalhavam em cima disso. Os indígenas, gente, eles sofreram muito, muitos morreram de doenças trazidas pelos europeus, né, pelos portugueses. Eles não queriam, eles resistiam a essa catequização. Algumas tribos resistiam bastante e eles não conseguiam ser catequizados, eles não foram catequizados, algumas tribos, mas a maioria foi. Então, aqui na nossa região, o Brasil, ele tem muitas tribos de índios que hoje nem existem mais. O padre José Anchieta, ele foi um importante padre que foi responsável por essas missões aqui, por essas missões jesuítas, tentando catequizar os indígenas. O padre José Anchieta, ele foi um importante líder religioso nesse processo de catequização. É tanto que teve a Confederação dos Tamoios, que era um grupo de nativos, né, um grupo indígena, que eles se juntaram aos franceses. Eles não gostavam, esse grupo indígena, eles não gostavam dos portugueses e eles queriam lutar contra esses povos portugueses. E aí eles se juntaram aos grupos franceses que queriam as terras que já tinham sido conquistadas pelos portugueses, e eles se juntaram para brigar juntos, né, para acabar com os portugueses. E o padre José Anchieta foi o que conseguiu, foi um dos responsáveis para que os nativos eles desistissem dessa guerra contra os portugueses. Pessoal, esse tema, quando os portugueses chegam ao Brasil, então todas essas disputas entre portugueses e espanhóis e outros povos também,
Então, querendo dominar, colonizar essas terras que hoje, atualmente, nós chamamos de Brasil, é muito interessante nós estudarmos. É tanto que, ao entendermos sobre esse período, nós conseguimos compreender muita coisa que está acontecendo hoje, inclusive a demarcação das terras indígenas. Então, os indígenas, eles vêm sofrendo esse massacre, ó, desde a colonização, e eles sofrem até hoje. Então, gente, por hoje é só isso. Olha que coisa simples. Então, é só isso. E eu aguardo vocês lá no grupo do WhatsApp para mais comentários. Então, um beijo e até mais.